Olá, nessa videoaula falaremos acerca dos vetores e sua associação com ponteiros. Vamos perceber que os vetores nada mais são do que ponteiros. Bom, inicialmente eu fiz um desenho aqui para que fique mais claro como é que funciona essa relação. Então, eu estou pensando aqui na possibilidade de criarmos um vetor denominado num, e esse vetor necessita ter 3 posições. Então eu fui lá, criei um vetor de 3 posições, denominado num. O que vai acontecer? O meu vetor num vai apontar inicialmente para a primeira posição do vetor, que no caso seria a posição 0. Então sempre que a gente cria um vetor, a primeira posição dele é apontada simplesmente pelo nome do vetor. Então se eu falo num, sem falar posição nenhuma, automaticamente eu estou falando que ele está apontando para o endereço de memória da primeira posição. Bom, então de forma resumida aí, se eu tenho um vetor de 3 posições, o num contém o endereço de memória de num 0, então a gente vai comprovar isso aqui lá no código, que o num, que é o nome do meu vetor, aponta sempre para a primeira posição, né? No caso ele tem o endereço de memória da primeira posição do meu vetor. Quando eu peço o conteúdo de num, ou seja, o conteúdo para onde num está apontando, ele tem que me retornar o valor 10 nesse exemplo, porque o num 0 é exatamente o valor que está sendo apontado pelo num. Então se eu peço o conteúdo dele, ele tem que me retornar o valor 10. Se eu faço ponteiro, o asterisco, num mais 1, ou seja, eu estou querendo uma posição à frente da posição primeira, ou seja, se a primeira posição é o 0, eu estou referenciando, no caso, agora a posição 1. Então, eu quero o conteúdo de num mais 1, ou seja, 0 mais 1. Então, ele vai apontar para mim, para o num 1. Então, na realidade, eu sei que asterisco, num mais 1, é a mesma coisa que num 1. Assim como asterisco num mais 2, eu sei que é a posição 2 do meu vetor. Então é sempre pensar que o num é a primeira posição, e aqui o mais 2, mais 3, mais 4 seria o somatório. Quantas posições à frente da posição inicial ele está. Então a primeira relação aí conceitual que a gente precisa saber é essa, porque normalmente a gente só trabalha com o vetor utilizando aí as posições diretas, mas a gente não sabe de onde vieram essas posições, e a gente vai mostrar hoje que essas posições nada mais são do que ponteiros. Então eu tenho um vetor num que aponta aí para os seus devidos índices. Então vamos fazer aí alguns testes aqui no Dev, para a gente poder comprovar essa relação. Bom, vou criar um vetor aqui, denominado num. Esse vetor necessita ter 3 posições, Vou criar um vetor de 3 posições. E aí vou fazer uma impressão aqui, para a gente poder comprovar justamente aquela primeira tese aí, de que num contém o endereço de memória de num 0. Então vamos fazer a impressão aqui do valor de num. Vou imprimir em formato inteiro mesmo. E aqui eu estou imprimindo o valor de num. E aqui faremos a impressão do endereço de memória de num 0, que é o que eu quero comprovar. Eu quero comprovar que o endereço de memória de num 0 é igual ao valor de num, ou seja, num aponta para num 0. Então, se eu simplesmente coloco num 0 aqui, ele vai me retornar o valor de num 0. Na realidade, eu não quero o valor, eu quero o endereço de memória. Então, eu coloco esse E comercial na frente. Então, eu quero comprovar que o valor de num é igual ao endereço de memória de num 0. Vou tirar os acentos aqui. Então, vamos executar.
E aí ele mostrou, o valor de num é 26.86.724. E o endereço de memória de num 0 é 26.86.724. Ou seja, iguais. Isso comprova que eles têm exatamente o mesmo valor, ou seja, o valor de num está apontando exatamente para o endereço de memória de num 0. Bom, mesmo que você não tenha achado exatamente o valor igual ao meu, não tem problema. Você pode achar valores diferentes, até porque isso aí vai depender de uma série de fatores, né? O endereço de memória pega aí a primeira posição disponível na memória. No entanto, independente do valor que você achar, o valor de num vai ter que ser igual ao valor de num 0. Isso para comprovar exatamente que num sempre vai apontar para a primeira posição dele mesmo, para a primeira posição do vetor. Então, se eu crio um vetor num, o próprio num sempre apontará para a primeira posição do seu vetor. Então, isso comprova a nossa primeira teoria aqui, de que num contém o endereço de memória de num 0. Então, isso já está comprovado. Conseguimos aí mostrar que num, que é o nosso vetor, sempre vai apontar para a primeira posição. Voltando ao nosso algoritmo, vamos comprovar agora que o valor apontado por num é exatamente o num 0. Para isso, precisaremos atribuir alguns valores aqui. Então, vamos colocar num 0 recebe 10, num 1 recebe 20, num 2 recebe 30. Bom, e aí o teste que eu vou fazer é o seguinte, o valor apontado por num é esse aqui. Então, como já falamos, se eu quero valor apontado por um determinado endereço, eu preciso colocar o asterisco na frente. Então, o valor apontado por num está aqui, asterisco num. E o valor de num 0, aí eu retiro o e comercial, porque eu não quero mais o endereço de memória dele, eu quero o valor. Então, simplesmente coloco num 0, será o meu vetor na posição 0. E aí, se eu executar, eu acho exatamente os mesmos valores. O valor apontado por num é 10, e o valor de num 0 é 10. Isso comprova para a gente essa teoria de que o valor apontado por num é exatamente o num 0. Então, aqui também já conseguimos comprovar. E aí precisamos agora comprovar que o valor apontado por num mais 1 é igual ao num 1. E o valor apontado por num mais 2 é igual a num 2. Então, faremos esse teste também. Então, vamos aqui embaixo colocar. Vou pular uma linha. E aí vamos colocar printf valor apontado por num mais 1 %d, quebrei a linha, e aqui o asterisco num mais 1. Perceba que eu preciso juntar, num mais 1 dentro do parêntese, e aqui o valor apontado por ele. Senão, ele, caso contrário, ele vai achar, se eu não coloco parênteses, ele vai achar o valor apontado por num e vai somar 1. Isso porque o asterisco aqui tem prioridade para poder efetuar um determinado cálculo. Então, se eu coloco simplesmente sem os parênteses, ele vai primeiro apontar o valor apontado por num, que no nosso exemplo nós já vimos que seria o 10, e aí ele vai somar esse valor com 1 e vai gerar o valor 11. Na realidade, não é o que a gente quer. A gente quer o índice de num mais 1 e para onde ele está sendo apontado. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu já imprimi o valor apontado por num mais 1 e agora vou colocar o valor de num 1.
%d, pulei uma linha, e aqui num 1. Então aqui também tem que dar exatamente os mesmos valores, ou seja, o valor 20. Foi colocado um piper aqui, na realidade é o contrabarra, né? Erro de digitação. E aí vamos compilar. Então ele mostrou, ó, o valor apontado por num mais 1 é o 20. E o valor de num é 20. Então mais uma vez tivemos a comprovação de que o valor apontado pelo meu vetor mais 1, ou seja, 0 mais 1, no caso seria essa posição 1 aqui, ele é exatamente o num 1. Então, mais uma vez, a gente conseguiu comprovar esses valores. Bom, com certeza, esse último teste aqui também será validado. Haja vista que só a posição muda, mas, independente disso, faremos o teste. Então, valor apontado por num mais 2, %d, quebrei uma linha, e aqui o valor apontado por num mais 2. Printf, valor de num 2, %d, quebrei a linha, tá, num 2. Vamos executar e vamos achar aí, né, o valor 30, tanto para o num mais 2, que é o valor apontado por num mais 2, assim como num 2. Com isso comprovaremos também essa última teoria. Um último teste que nós podemos fazer, comprovar que o endereço de memória de num 1, por exemplo, é igual a num mais 1. Bom, isso aqui já foi comprovado de forma implícita nesse exemplo aqui em cima. Porque a partir do momento que eu pego o conteúdo de num mais 1 e comparo com o conteúdo de num e eles dão iguais, lógico que o endereço de memória de num é igual a num mais 1. Mas aí vamos fazer essa comprovação para que a gente possa encerrar essa videoaula. Então vou pular mais uma linha. Printf, endereço de memória de num 1, %d, quebrei uma linha, vírgula, endereço de num 1. E aqui embaixo, printf, então aqui o valor de num mais 1, %d, quebrei uma linha, vírgula, num mais 1. Então vamos fazer a execução. E aí o valor bateu, ou seja, o endereço de memória de num 1, que é 26.86.728, é exatamente igual ao valor de num mais 1, que é 26.86.728. Ou seja, mais uma vez conseguimos aí comprovar que o endereço de memória de num 1 é igual a num mais 1. Ou seja, o endereço de memória de num 1, que é essa posição aqui, é exatamente esse aqui mais um valor. Então, ou seja, o vetor num mais 1 vai apontar exatamente para essa posição de vetor. Assim como se eu pego o vetor num mais 2, vai apontar para essa posição aqui e assim por diante. Com isso, conseguimos comprovar que os vetores estão associados diretamente aos ponteiros. Até a próxima.